Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula 2 vou mostrar para vocês como atender a este item da NR1, atender o item de declaração de inexistência de risco. Eu trago para vocês um modelo editável de presente para que você possa fazer as suas declarações de inexistência de risco para os seus clientes. Mas antes, me ajuda aí, dando um like nesse vídeo, se inscreva no canal, toque no sino para ser informado sobre as próximas aulas. Então, o que vimos lá no final da nossa aula 1? Vimos que tem um tratamento todo especial para MEI, para microempresa e para empresa de pequeno porte. O que diz a NR1? Diz o seguinte no item 1.8.4. Diz o seguinte: as microempresas e empresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos em conformidade com a NR9 e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1, ficam dispensadas da elaboração do PGR, tá? Então, a gente está falando aqui das microempresas e das empresas de pequeno porte, tá? Se você quiser saber da MEI, volta lá na aula 1, que eu falei sobre o tratamento especial para MEI. Aqui, então, a ME e a EPP, que não tiver risco físico, químico e biológico e declararem as informações digitais, não precisam fazer o tal PGR, certo? Vamos guardar essa informação na caixinha e fica essa dúvida sobre declarar as informações digitais, mas a gente vai responder tudo isso. Então, no item 1.8.6 da NR1 diz o seguinte: o MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2 também, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados da elaboração do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO, tá? Então, aqui você pode deixar o seu cliente, se ele for uma MEI, uma ME ou uma empresa de pequeno porte, sem o PCMSO. Como? Se ele não tiver agente, se os trabalhadores não forem expostos a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos ergonômicos, tá? Mas o que é isso aqui, pessoal? Informações digitais. Como assim? Informações digitais. Tem isso na ANR em vários pontos, mas tem uma portaria, que é a portaria 6.730, de 9 de março de 2020, que vai sanar essa dúvida para a gente. Vocês lembram que a gente está falando do subitem 1.8.4 e 1.8.6? Então, vamos ver aqui, ó. O artigo 3º dessa portaria diz o seguinte: estabelecer que, enquanto não houver sistema informatizado para o recebimento da declaração de informações digitais previstas no subitem 1.8.4 e 1.8.6 do anexo 1 desta portaria, o empregador deverá manter declaração de inexistência de riscos no estabelecimento para fazer jus ao tratamento diferenciado, certo? Então, a ME, a EPP e a MEI têm tratamento diferenciado, correto? Para isso, elas precisam o quê? Como ainda não tem sistema informatizado, elas precisam ter no local de trabalho uma declaração de inexistência de risco, certo? Então, você pode, ser chamado para fazer um PGR de uma microempresa que apresenta grau de risco 1 e 2. O que você vai fazer? Você vai fazer a sua visita
né? Você vai passar seu orçamento, vai fazer uma visita, vai fazer uma pesquisa lá do CNPJ, que eu já mostrei na aula anterior, fazer uma pesquisa do CNPJ. A empresa é uma microempresa e tem o grau de risco 1 e 2, você vai visitar essa empresa com esse documento editável aqui que eu vou dar para vocês, que você pode ver aí na descrição desse vídeo e já baixar. Ele está em Word, então você pode alterá-lo, fazer do jeito que você achar melhor, e eu vou mostrar esse documento para vocês, mas você pode fazer essa visita com esse documento em mãos e aí verificar o que está ali, tudo o que está ali, e de repente dizer para o seu cliente, olha, você não vai precisar fazer o PGR, você só precisa dessa documentação, né? Então, o cliente vai ficar extremamente feliz, porque não vai precisar fazer o PGR normal. Os empregados estão ali satisfeitos também, porque não tem riscos ocupacionais, certo? Então, vamos aprender a fazer dessa declaração de inexistência de risco que tem que ficar no estabelecimento, ou seja, tem que ficar na empresa, tá? E quem tem que fazer isso é o empregador. Pessoal, o empregador sabe fazer, verificar se tem risco, se não tem, se tem exposição, se não tem, não, vão contratar vocês, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês esse documento que tá aqui no Word. Tá aqui, pessoal. Eu vou mandar para vocês editável, claro que vocês podem tirar meu logo. É uma declaração de inexistência de risco, título, né? Responsável técnico, não precisa colocar, mas eu coloco, tá? Responsável técnico, responsável legal, no caso, a pessoa que te contratou, o dono da empresa. Tem um sumário para ficar direitinho. O que a gente está vendo nesse documento? A identificação da organização, apresentação e objetivo desse documento, as exposições, os riscos ambientais e os riscos ergonômicos, né? Que a gente tem que tratar dos dois para poder, deixar o cliente sem ter que fazer o PGR e as identificações das exposições ergonômicas para deixar o cliente sem precisar fazer o PCMSO. Como eu disse lá na aula anterior, não fazer o PCMSO não isenta o seu cliente de fazer o ASO, tá? Então, fechando esse parênteses, o que mais a gente vê aqui? A identificação das atividades da empresa. Então, nesse item a gente vai identificar as atividades, avaliar os perigos, os agentes ambientais e os ergonômicos. Concluir, fazer as considerações finais, e eu coloquei aqui também uma lista de siglas e abreviaturas. Lembrando que esse documento não existe regra para fazê-lo, tá? Então, é um documento que eu criei e estou aqui disponibilizando para vocês, para que vocês façam também um uso dele ou sirva de referência para vocês criarem o de vocês, tá certo? Vamos lá, então. O item identificação da empresa, o que você vai colocar aqui? Razão social, endereço, cidade, tá? O endereço completo da empresa. O CNPJ, o KENAI, que eu já mostrei para vocês aonde você vai pegar o KENAI, né? Você vai pegar lá no cadastro do CNPJ da sua empresa, você vai pegar o KENAI principal. O grau de risco você vai pegar na NR4, né? Então, tem que ser 1 ou 2, senão não tem por que você tá fazendo esse documento, se for o grau de risco 3 ou 4. Você vai dizer qual é a atividade econômica principal, número de funcionários, jornada de trabalho, responsável da empresa, um contato dele, e também pode ou não colocar o responsável pela elaboração deste documento. O que você vai fazer aqui, pessoal? Você vai descrever as atividades que são desenvolvidas na empresa, tá? Você pode separar por setor, né? Então, por exemplo, setor administrativo, setor industrial, né? Se for um lugar pequeno, grau de risco 1 e 2, geralmente um lugar pequeno, você pode fazer uma descrição em um único parágrafo, mas fique à vontade para dividir da forma que você achar melhor. O local da execução
das atividades você também vai preencher. O que é a apresentação e o objetivo desse documento? Aí eu criei aqui um textinho, né? A declaração de inexistência de risco é um documento criado para atender os subitens da NR1, que dizem, aqui eu citei os subitens, né? Que é aqueles dois da apresentação que eu mostrei para vocês, e a portaria, o artigo 3º, que eu também mostrei para vocês ali no PowerPoint. O presente documento, denominado como Declaração de Inexistência de Risco, descreverá nos capítulos que seguem a identificação e avaliação dos riscos e perigos que os trabalhadores poderão estar expostos durante a jornada de trabalho, fará uma descrição, tá? Então, aqui eu estou dizendo por que a gente precisa fazer esse documento, né? Estamos atendendo aqui, na verdade, a norma, o que a norma está pedindo, e ao final concluir que há inexistência de riscos e perigos que justifiquem a dispensa do PGR e o PCMSO a fim de receber jus ao tratamento diferenciado para microempresa e empresa de pequeno porte. Aí aqui eu vou tratar das exposições, né? Só descrevê-las, os riscos ambientais, os agentes físicos, químicos e os agentes biológicos. Também vou falar aqui da identificação das exposições ergonômicas, né, que vai livrar entre aspas, dizer que o seu cliente não vai precisar do PCMSO. Claro que esse documento não precisa ser feito por um engenheiro, nem por um técnico, mas por alguém que saiba o que está vendo, né, o que está fazendo, para que não falte informação ou deixe de ver ou avaliar alguma coisa importante. A identificação das atividades executadas na empresa, por setor, por cargo, descrever as atividades desenvolvidas, né? Então, esse item aqui você pode criar uma tabelinha e colocar cada setor e cada cargo e descrever, porque pode ter mais de um setor e as pessoas desenvolverem atividades diferentes, né? E aqui você vai avaliar os perigos, a descrição dos perigos, né? Se ficar pequena essa tabela, você pode aumentar, mas esses itens precisam ser analisados. Então, possíveis lesões ou agravos à saúde, fontes ou circunstâncias, grupo de trabalhadores, o fator de risco, tudo isso você vai colocar. E aqui também a identificação dos agentes ambientais. Identificação do agente ambiental, risco físico, químico, biológico, formas de exposição, as lesões, tudo isso você vai fazer para preencher. É claro, pessoal, que se você tiver algum risco aqui que cause uma lesão, que isso, que aquilo, você vai sair desse critério de inexistência, né? Então, cuidado com o que vocês vão descrever aqui. Conclusão: inexistência de agentes físicos, químicos e biológicos. Durante a inspeção e identificação dos perigos e riscos ambientais, não foram encontrados fatores e riscos ambientais que possam causar danos ou lesões de saúde, atividade e função exercida. E a identificação dos fatores ergonômicos, eu trouxe uma tabelinha aqui da NR17. Então, checklist para identificação dos fatores ergonômicos para dispensa do PCMSO. Então, eu coloquei essa tabelinha aqui, ó, que você pode também colocar uma coluna a mais, dizendo aqui sim ou não, né? Aqui eu coloquei para você ticar se tiver. Então, por exemplo, se tiver postura de pé por longos períodos, se você colocar um Vzinho aqui, aí a pessoa tem que fazer PCMSO, tá? Agente ergonômico agora entra com tudo no PGR, no GRO. Então, não dá para você fugir disso. Então, por isso que é importante ir até o local. É importante não, é determinante que você vá até o local, faça essa visita, verifique em loco todas essas coisas, ó. Ergonômicos biomecânicos, uso frequente de pedais, uso frequente de alavancas, né? E não basta ir lá, você tem que conversar com os funcionários, porque é a percepção deles que está ali, né? E não o que o seu cliente diz, é a percepção do funcionário, né? Então, dá uma olhada aqui direitinho. Posto de trabalho.
posto de trabalho improvisado, mobiliário sem meio de regulagem de ajuste, tudo isso você vai ter que ver. E se tiver um chiquezinho aqui, pessoal, já fala para o seu cliente, ó, você vai ter que fazer um PGR, eu não vou poder dar inexistência, tá bom? E ergonômicos também pode ser organizacionais ali, ó, se o trabalho é monótono, se o trabalho é noturno, cadência de trabalho imposta por um equipamento, isso não pode acontecer, por exemplo, do empregado só poder colocar uma peça quando a máquina abrir. Não, ele tem que ter controle. O empregado tem que ter o controle, não a máquina ditar a velocidade dele, né? Então, tudo isso tem que ser visto. Então, se não teve nada disso, durante a inspeção e identificação não foram encontrados fatores de riscos ergonômicos que possam causar danos ou lesões à saúde do colaborador dessa empresa. E aí a gente vem para a conclusão, né? Então, para dispensar do PGR, qual é a conclusão? Após a inspeção no local de trabalho, visando a identificação dos perigos e riscos ambientais, conclui-se que a organização e seus colaboradores não estão expostos a agentes ambientais, de acordo com a norma regulamentadora 9, subitem 1.8.4 da NR1, sendo assim, fazendo jus ao tratamento diferenciado e à dispensa do PGR, certo? E para a dispensa do PCMSO, tá aqui a parte dizendo que não tem risco físico, químico, biológico e nem ergonômico, tá bom? Então, pode acontecer de uma empresa não precisar fazer o PGR, mas tem ali, apresenta risco ergonômico, então vai precisar do PCMSO, tá bom? E as considerações finais, a empresa, através de seu responsável legal, nome do responsável, objeto dessa declaração, compromete-se a atualizar este documento quando acontecerem quaisquer alterações que envolvam mudanças de atividade, layout, máquina, equipamento, ferramentas, doenças, acidentes, princípio de incêndio, tá? Então, é importante ter essas considerações finais. E, por fim, é de meu conhecimento que a prestação de informações falsas constitui crime e falsificação de documento público nos termos 297 do Código Penal. Tá aqui o nome do responsável legal e CPF, cidade, para que ele assine. E aqui, por último, eu coloquei uma tabela, uma lista de siglas e abreviaturas, de algumas abreviaturas que tem aqui nesse documento, tá? Esse documento tá aí para vocês, editável. É uma forma de você prestar serviço, de você ter um ponto de partida. E é isso aí. Agora que você já sabe como lidar com as empresas que não precisam de PGR, vamos na aula 3 aprender tudo sobre GRO e na aula 4 tudo sobre PGR, com vários modelos aí disponíveis para vocês, tá bom? Muito obrigada!